a indicar que José Dirceu, tal como sustentado pela acusação, comandava o núcleo político. A sexta-feira foi marcada por novas prisões da Operação Lava Jato, que investiga a corrupção na Petrobras. Cerca de 200... Existia isso já e sempre foi um modelo reinante no país. Eu brinco assim, quando houver bambu, lá vai flecha. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. A justiça virou protagonista na condução dos rumos do país. Ministros do Supremo e juízes começaram a ser vistos como super-heróis. Era uma evidência de que a deterioração da legitimidade da classe política avançava a passos largos. Era um sinal de que a toga parecia ter dado alguma resposta para as ruas, que tinham entrado em ebulição nos primeiros anos da década de 2010. Para entender uma crise chamada Brasil, é preciso entender como foi possível criar as condições que levaram boa parte da população a enxergar nos tribunais uma saída possível para o imbróglio nacional. Uma saída em que a punição é prioridade, numa tentativa de passar o país a limpo pela via judicial, mesmo com processos conduzidos a torto e a direito. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Uma Crise Chamada Brasil é uma minissérie de 10 capítulos que parte em busca da complexidade que trouxe a gente até aqui, 2022, um ano determinante para o país. Se você ainda não ouviu os episódios 1 e 2, a gente faz aqui o convite para você ir lá e conferir o contexto mundial pós-crise financeira e a ebulição das ruas. Agora, neste episódio, voltamos a 2014. Numa segunda-feira, 17 de março de 2014, 400 policiais federais saíram às ruas em quase 20 cidades do país, com ações em 6 estados e no Distrito Federal. Eles cumpriram 81 mandados de busca e apreensão, 18 mandados de prisão preventiva, 10 mandados de prisão temporária e 19 mandados de condução coercitiva. A Polícia Federal iniciou hoje a Operação Lava Jato, de combate à lavagem de dinheiro. Em Londrina, os agentes cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão. Foram recolhidos carros de luxo, joias, relógios. Essa reportagem da TV Tarobá, afiliada à Rede Bandeirantes no Paraná, foi ao ar na data inicial da Operação Lava Jato, batizada assim por causa do envolvimento de uma rede de postos de gasolina num esquema de lavagem de dinheiro que as autoridades anunciavam ter encontrado. No dia seguinte, as capas dos principais jornais do país registravam a operação, mas nenhuma destacou a Lava Jato como assunto principal. As páginas internas dedicadas à política davam mais destaque à posse de novos ministros da Dilma Rousseff e a uma crise da presidente com o PMDB, principal partido aliado do governo. Entre os presos naquele dia inaugural da Lava Jato, estavam os operadores financeiros Alberto Youssef, que já tinha sido condenado anos antes no caso Banestado, um escândalo de remessas ilegais de dinheiro para o exterior, e Enivaldo Quadrado, que já tinha sido condenado no caso do Mensalão, escândalo de pagamento de parlamentares do Congresso. A Petrobras, maior estatal do país, viria a ficar claramente associada à operação 3 dias depois. Boa noite. Polícia Federal prende ex-diretor da Petrobras acusado de lavagem de dinheiro. Ele está... Paulo Roberto Costa, como você ouviu no noticiário da TV Cultura, tinha sido diretor de abastecimento da Petrobras entre 2004 e 2012. O Paulo Roberto e o Alberto Youssef se tornariam centrais no desenrolar da Lava Jato. Ambos fechariam acordos de delação premiada que jogariam a classe política quase inteira para dentro da operação. O maior escândalo de corrupção já revelado no Brasil, como muitos diziam, e ainda dizem alguns, se desenhava ali. E vários instrumentos que viriam a mobilizar o debate público nacional nos anos seguintes já estavam colocados. 3 desses instrumentos eram: prisões preventivas, que são aquelas usadas para evitar que alguém fuja ou atrapalhe as investigações, ou seja, podem ser usadas antes de uma condenação. Conduções coercitivas, que é quando alguém é levado a depor à força. Delações premiadas, que é um acordo em que alguém confessa um crime e dá ao Ministério Público informações sobre outros envolvidos no caso em troca de redução de pena.
O judiciário estava fortalecido na opinião pública por causa do julgamento do Mensalão, de 2012, em que o Supremo Tribunal Federal condenou a cúpula do PT, o Partido dos Trabalhadores, partido do governo, além de políticos aliados, empresários e operadores. E o Ministério Público vinha de uma vitória ao conseguir apoio das ruas nas manifestações de junho de 2013 para derrubar no Congresso a PEC 37, uma proposta que pretendia tirar o poder de investigação de procuradores e promotores para deixar a tarefa exclusivamente nas mãos das polícias. A política nacional, já variada pelos grandes protestos populares, estava prestes a afundar num poço bastante fundo, com ex-dirigentes da Petrobras, grandes empreiteiros, congressistas e até ex-presidentes da República colocados atrás das grades. A Lava Jato não seria possível sem o prévio processo de adensamento das nossas normas e instituições anticorrupção. Essa é a juíza federal Fabiana Alves Rodrigues, pesquisadora de ciência política da USP e autora do livro Lava Jato, Aprendizado Institucional e Ação Estratégica na Justiça. Ela lista aqui o que foi esse adensamento de normas e instituições anticorrupção. Houve fortalecimento e aumento da autonomia de burocracias de controle, como a Polícia Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal. A Justiça Federal também passou por um processo de aprimoramento. Também houve fortalecimento e aprimoramento dos mecanismos anti-lavagem de dinheiro no país. A Fabiana Alves Rodrigues atua numa vara criminal da Justiça Federal em São Paulo, especializada em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro. Ao falar sobre as condições institucionais que permitiram que a Lava Jato existisse, a juíza federal também citou a decisão tomada pelo Luiz Inácio Lula da Silva, quando era presidente, de indicar sempre como Procurador-Geral da República, ou seja, como chefe do Ministério Público Federal, o primeiro de uma lista tríplice elaborada por integrantes do próprio Ministério Público Federal. Essa decisão do petista é citada também pelo Fábio Kersh, cientista político, professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e coautor do livro A Política no Banco dos Réus, a Operação Lava Jato e a Erosão da Democracia no Brasil. A Operação Lava Jato, ela só foi possível porque aqueles atores que já eram muito autônomos deram muito mais autonomia a partir de 2003. E o que a pessoa que tem o nome mais associado à Lava Jato considera ter sido importante para que a operação avançasse nos primeiros anos? Uma série de leis que foram sendo aprovadas, a lei de lavagem de dinheiro, a lei de combate ao crime organizado, que trouxeram instrumentos que habilitaram a sua aplicação a esses casos específicos. Às vezes até sem que o legislador tivesse antevido essa possibilidade. Por exemplo, colaboração premiada na lei contra o crime organizado, eles tinham presente que seria utilizado contra organizações como PCC, mas não em casos de corrupção. Mas, como diz aquela expressão, as leis às vezes revidam. Esse é o Sérgio Moro, citando leis aprovadas pelo Congresso do governo Fernando Henrique ao governo Dilma Rousseff. O Moro foi o juiz federal da 13ª Vara de Curitiba, responsável pelas principais decisões da Lava Jato de 2014 a 2018. Um juiz que já tinha atuado em outros casos de repercussão, como o caso Banestado. Um juiz que já tinha auxiliado a Rosa Weber, ministra do Supremo, no julgamento do Mensalão. O Sérgio Moro aponta aqui outros aspectos que, segundo ele, permitiram a Lava Jato avançar no Brasil. Uma insatisfação grande com a impunidade da grande corrupção. Nós vimos sucessivos escândalos nos jornais, sem que tivessem reflexos concretos. Isso desde do governo Collor, que houve impeachment, mas ao final não foi condenado, ele pelo Supremo Tribunal Federal. Tivemos o escândalo dos anões do orçamento, sanguessugas e assim por diante. Teve o caso do Mensalão, que foi uma exceção, e de certa forma o Mensalão acabou sinalizando que talvez uma nova era estivesse surgindo, no qual a lei seria aplicada a casos de grande corrupção. Então isso favoreceu o surgimento da Operação Lava Jato no Brasil. Além disso, o Sérgio Moro disse que o Mensalão acabou sinalizando uma possível nova era. O escândalo ocorreu em 2005, no primeiro mandato do Lula. Mas ele está se referindo mesmo ao julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. Um julgamento realizado em 2012, já no segundo ano de mandato da presidente Dilma Rousseff. De fato, ali houve um divisor de águas.
O Supremo representa o poder judiciário brasileiro. O tribunal acumula muitas funções. Além de ser guardião da Constituição, ele lida com habeas corpus, com mandados de segurança, com ações penais de pessoas com foro privilegiado, com recursos extraordinários e assim vai. É composto por 11 ministros, que são escolhidos pelo presidente da República e depois precisam ser sabatinados e aprovados pelo Senado. Por muito tempo, o Supremo não chamou muita atenção da sociedade brasileira, mas aos poucos foi ganhando um protagonismo. O tribunal reconheceu em 2011, por exemplo, a união estável homoafetiva, um tema que não avançava de jeito nenhum no Congresso. O julgamento do Mensalão, em 2012, colocou então o Supremo no centro de decisões criminais. Ele aconteceu 2 anos antes da Lava Jato. Nós tínhamos discussões envolvendo vários políticos, houve o recebimento da denúncia, muitos já tinham perdido o mandato, mas nós decidimos prosseguir com o processo no Supremo Tribunal Federal. E chegamos, então, a aquele julgamento que tinha como fundamento a acusação de corrupção. Né? Você ouviu o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, que participou do julgamento do Mensalão. Ele lembra de uma discussão muito presente naquele ano de 2012. Alguns deputados já tinham perdido seus mandatos por causa do escândalo, que tinha sido lá em 2005. Tinham perdido o chamado foro privilegiado, que é o direito de ser julgado por instâncias judiciais mais altas. Os casos desses ex-deputados, portanto, não precisariam ser julgados na Corte Máxima do país. Havia também outros acusados que não tinham foro privilegiado. Essa era uma discussão sobre desmembrar o julgamento, cortar a ação em pedaços e passar para a primeira instância parte deles. O Supremo, como disse o Gilmar Mendes, resolveu julgar tudo junto. O relator do caso, o então ministro do Tribunal, Joaquim Barbosa, não queria que as acusações se dissipassem por outros tribunais. Ele queria contar uma história em capítulos, para mostrar que os integrantes do governo Lula tinham montado um esquema de desvios a fim de comprar o apoio no Congresso Nacional. Era o maior julgamento da história do Supremo, com 40 réus, com uma ação de 50 mil páginas e com 600 testemunhas ouvidas. Um julgamento transmitido ao vivo pela TV Justiça e acompanhado de perto por todos os canais de televisão do país, toda a imprensa. O apelo eleitoral do tema corrupção e a realização de sessões de julgamento televisionadas mobilizaram a população. O processo também despertou o interesse dos partidos de oposição ao governo. Quando a gente coloca tudo isso junto, como foi o processo do Mensalão, não tinha como resultar em algo menos explosivo. O aspecto do julgamento televisionado foi bastante relevante na época. O Nelson Jobim, ex-deputado constituinte, ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique, ex-ministro da Defesa do governo Lula, ex-ministro e ex-presidente do Supremo, corte da qual se aposentou em 2006, relembra aqui as motivações da criação da TV Justiça em 2002 e conta uma história que mostra os efeitos das câmeras no plenário de um tribunal. O discurso para a criação da TV Justiça era um discurso para a transparência do tribunal. Porque, na verdade, as sessões públicas do tribunal, são todas públicas, quem vai assistir são os interessados, não vai a população de ficar sabendo. Com a evolução do tempo, esse objetivo de produzir transparência passou a ser apropriado para a visibilidade. Teve um caso comigo, inclusive, na época eu era presidente do Supremo, e eu pedi a um colega lá, disse, olha, porque não terminava, então, uma pauta enorme, e ele olhou, eu pedi, até eu mandei tinha um negócio de chata, né? Mandei um chat para ele, e ele fez um sinal para mim. Eu disse, tá todo mundo concordando, concorda e pronto. Aí ele apontou para aquele buraco que tem ali, onde, sabe, lá no Supremo tem aquele negócio, ou pelo menos tinha, onde estava a televisão, ele fez assim. Aí eu tinha que começar, a gente, entendeu? Então... O Jobim cita aí um ministro apontando para o que importava naquele momento, a câmera de TV. Em 2012, as câmeras, e não só as câmeras da TV Justiça, se voltaram aos 11 ministros do Supremo. O tribunal parou para realizar o julgamento do Mensalão, como lembra aqui a Heloísa Machado, professora de Direito da FGV de São Paulo e coordenadora do grupo de pesquisa Supremo em Pauta. Nós assistimos naquele momento não só uma ação penal direcionada ali para lideranças políticas, né, que estavam em exercício naquele momento, mas também para um tribunal que se voltou exclusivamente para julgar essas ações. Né? O plenário do Supremo Tribunal Federal foi monopolizado por essa pauta criminal
O grupo político que estava sendo condenado ali era nada menos do que a cúpula do PT, o Partido dos Trabalhadores, o partido do governo. O ex-ministro e ex-deputado José Dirceu, o ex-deputado José Genuíno, dirigentes de partidos aliados como o Valdemar Costa Neto, do PL, o Partido Liberal, e também empresários. A tese central de compra de apoio parlamentar foi aceita pelo Supremo. O Lula não teve o nome envolvido diretamente. Existem questionamentos jurídicos aos argumentos usados para condenar alguns réus do mensalão, questionamentos a algumas interpretações da legislação indevidas ou distorcidas, usadas na tentativa de alcançar figuras de relevo contra as quais não havia provas claras. O resultado que saiu do julgamento do mensalão, porém, repercutiu bem na opinião pública. Talvez fosse mesmo o início de uma nova era, como disse o Sérgio Moro. O Hobbes, que era um filósofo político, ele falava que a sensação de justiça se dá sempre pela condenação. Quando se absolve, há um sentimento que não foi feito justiça. Quando se condena, há um sentimento que foi feito justiça. Então, naquele momento, de alguma maneira, a sociedade entendeu que estava se fazendo justiça pela primeira vez em relação aos políticos, né? Estavam prendendo políticos. O Fábio Kersh, que você ouviu agora, lembra também como o julgamento projetou Joaquim Barbosa. O ministro do Supremo e relator do processo passou a ser comparado ao Batman, o personagem justiceiro da fictícia cidade de Gotham City. Negro, de origem humilde, ele estampou uma famosa capa da revista Veja, cujo título era O Menino Pobre que Mudou o Brasil. Nas eleições municipais de 2012, com o julgamento ainda em curso, o Joaquim Barbosa foi aplaudido por eleitores ao votar no Rio de Janeiro. O Barbosa se aposentou do Supremo de forma antecipada em 2014, ano inaugural da Lava Jato. Sempre que há uma eleição, seu nome é cogitado para disputar um cargo político, algo que até 2022 ele não fez. A socióloga Ângela Alonso, professora da USP e coautora da série documental Junho 2013, O Começo do Avesso, lembra do que aconteceu nas grandes manifestações que viriam tomar as ruas um ano após o início do julgamento do mensalão. O Poder Executivo foi criticado, o Poder Legislativo foi criticado, mas o Poder Judiciário, não. O Judiciário foi apoiado. Então, ele sai dali de 13 fortalecido. E aí, lembra, a mídia teve grande contribuição nisso desde 12, né? Ao apresentar essa ideia de que o Judiciário podia ser uma espécie de poder moderador, de funcionar como uma espécie de regulador da vida coletiva, colocando os outros poderes para funcionar devidamente, né? As ruas em 2013 começaram pedindo a redução das passagens de ônibus, depois chamaram a atenção para a falta de representação política e, no fim, o grito era contra praticamente todo o poder constituído, menos contra o Judiciário e contra o Ministério Público, segundo a Ângela Alonso. Num artigo escrito em 2004, o Sérgio Moro, na época ainda lidando com o caso Banestado, falou sobre a Operação Mãos Limpas, que prendeu políticos na Itália nos anos 90. Ele destacou como aquela operação usou a opinião pública a seu favor e citou métodos para garantir esse apoio, incluindo aí vazamentos de informações à imprensa. Abre aspas para o Moro. Os vazamentos serviram a um propósito útil. O constante fluxo de revelações manteve o interesse do público elevado e os líderes partidários na defensiva. Fecha aspas. No Brasil, foi justamente dali do Poder Judiciário, que julga, e do Ministério Público, que acusa, que saiu uma resposta para as ruas que estavam em ebulição. Segundo essa resposta, simples e direta, o problema principal do Brasil era a corrupção. Os esquemas de corrupção que envolvem indicações políticas para cargos públicos, contratos superfaturados com empresas privadas e devolução de parte do dinheiro extra para os políticos existe faz tempo no Brasil. Vem de 1946, segundo disse a Lava Jato o delator Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Ouça este trecho de um depoimento do Emílio Odebrecht, da família da empreiteira Odebrecht, filho do fundador Norberto Odebrecht. O Emílio, que é pai do Marcelo Odebrecht. Depoimento este dado ao então juiz Sérgio Moro. Ele responde aqui se os esquemas de caixa 2 de campanha pagos por empresas já existiam antes do período investigado pela Lava Jato. Existia isso já e sempre foi um modelo reinante no país e que veio até recentemente. O que houve impedimento foi a partir de 2014, 2015. Mas até então sempre existiu, desde a minha época, da época de meu pai, da minha época,
e também de Marcelo. O Emílio Odebrecht está dizendo nesse depoimento de 2017 que existia um esquema ilegal antigo, um esquema da época do pai dele, o Norberto Odebrecht, que entrou no negócio de empreiteiras nos anos 40. Um esquema que, segundo o Emílio Odebrecht, foi até 2014, 2015. Esses anos são os anos iniciais da Lava Jato. O ano de 2014 é o ano da eleição presidencial mais cara da história do Brasil, com 5 bilhões de reais declarados e outros tantos gastos via Caixa 2. E 2015 foi o ano em que o Supremo proibiu as doações oficiais de empresas privadas aos candidatos. A corrupção é lá de trás, como disseram o Sérgio Machado e o Emílio Odebrecht. Mas as revelações feitas pela Lava Jato tinham uma escala inédita. O balanço da operação é impressionante. Foram multas e devoluções de dinheiro envolvendo bilhões de reais. A operação mostrou que houve corrupção na Petrobras, que houve um esquema de desvios numa estatal loteada politicamente. A questão é, os investigadores, incluindo aí procuradores do Ministério Público Federal e policiais federais, e os julgadores, seguiram as regras do jogo? Os indícios mostram que não. E são 2 pontos aqui para se analisar, o método e o foco da operação. A Lava Jato adotou estratégias para criar acordos de colaboração premiada com características que não estavam autorizadas na Lei de Organizações Criminosas, como a fixação de penas, invenção de regimes de penas e autorização para cumprimento antes do julgamento definitivo. A juíza federal Fabiana Alves Rodrigues, que você ouviu agora, chama atenção para um ponto central dos métodos da Lava Jato. Uma interpretação distorcida da Lei de Organizações Criminosas, que deu uma nova dimensão às delações premiadas a partir da aprovação do Congresso, em 2013, em resposta às manifestações de junho daquele ano. Uma interpretação que na época passou batida diante da comoção popular em torno da operação. Uma interpretação que colocava os procuradores numa posição de poder muito além, segundo ela, do que estava previsto na lei. Então, o problema da delação premiada, entre outros, não é a delação premiada em si. O problema é o uso que se fez da delação premiada na Lava Jato, né? Foi excessivo o uso, foi excessivo e indevido, porque as delações premiadas elas não vinham acompanhadas, em boa parte dos casos, em provas materiais. A delação é um instrumento de investigação importante, como disse agora o Fábio Kersh. É um instrumento que dá a chance a um suspeito, acusado, réu ou mesmo condenado de dizer o que sabe em troca da redução da pena. Ela tem que ser usada como uma base e tem que indicar provas concretas para que as acusações feitas ali pelo suspeito, acusado, réu ou mesmo condenado, que está desesperado para se livrar da prisão, sejam comprovadas. E aí você vai encontrar, inclusive, em falas minhas, desde 2015, em que eu chamava a atenção, e foi muitas vezes voto vencer, de que nós tínhamos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba, as prisões provisórias alongadas de Curitiba. Muitas vezes, às vezes ganhei, muitas vezes perdi na votação para liberar essas pessoas que já estavam presas há muito tempo. E a estratégia aqui é muito fácil de saber hoje, com tudo que se tem, era manter preso o mais longo período possível e obter delação. E eu dizia, nós temos um encontro marcado com essa questão. O Gilmar Mendes foi muito criticado por soltar presos da Lava Jato. Ele virou até pichuleco de manifestação, aqueles bonecos infláveis enormes que apareciam nas ruas. A polícia prende, o Gilmar solta. Essa era uma das máximas populares da época. As prisões realizadas pela Lava Jato nos primeiros momentos eram prisões preventivas. Essas são prisões sem tempo determinado para acabar, que servem para evitar que um suspeito fuja ou destrua provas, por exemplo. São prisões para as quais não é preciso a pessoa estar condenada. Os doleiros e os ex-diretores da Petrobras foram os primeiros presos preventivamente. Depois, o Sérgio Moro mandou prender preventivamente os grandes empreiteiros que tinham contratos com a Petrobras, como você ouve aqui em um registro da agência France Press de 19 de julho de 2015. Um dos presos é o presidente da Odebrecht, maior empreiteira do país, Marcelo Odebrecht. O outro detido é Otávio Marques de Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez. O procurador-geral da República... No início de 2016, uma decisão do Supremo acabou por selar um quadro muito favorável à Lava Jato. Os ministros do tribunal decidiram que condenados em segunda instância judicial já poderiam ir para a cadeia. Se alguém fosse condenado por um juiz e tivesse a condenação confirmada por desembargadores, essa pessoa já poderia começar a cumprir pena,
mesmo que tivesse direito a mais recursos. E por que essa decisão beneficiou a Lava Jato? Os processos da operação já corriam na justiça havia algum tempo. Na Lava Jato, o Sérgio Moro era o responsável pelas sentenças da primeira instância. E os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, eram os responsáveis pelas decisões em segunda instância. Os réus que estavam presos preventivamente, se condenados nessas duas instâncias, provavelmente não iam mais sair da cadeia até cumprir a pena. Então, fechar uma colaboração premiada passou a ser visto pelos alvos da operação como a única saída para ficar livre da prisão no curto prazo. E não era segredo para ninguém que as colaborações premiadas celebradas na Lava Jato tiveram como principal incentivo o risco iminente de prisão, porque todas as pessoas que colaboraram mudavam sua situação prisional imediatamente. Quase todos foram para casa, com 2 ou 3 exceções de colaboradores. A Fabiana Alves Rodrigues, juíza federal e pesquisadora da USP, que você acabou de ouvir, resume agora os problemas de método e foco. Porque houve uma espécie de parceria da Justiça com o Ministério Público, principalmente na gestão dos processos judiciais e nas escolhas deliberadas com a finalidade de produzir os resultados pretendidos pela acusação, que basicamente eram constranger operadores financeiros e empresários a assinar acordos de colaboração premiada para atingir os reais alvos da operação, os políticos e principalmente o ex-presidente Lula. E esses objetivos foram facilitados com a decisão do STF, porque ela aumentou os incentivos à colaboração premiada. O ponto sempre destacado pelos críticos da Operação Lava Jato não está em punir políticos que cometem crimes. Está, na verdade, na criminalização de atos políticos. Atos políticos que acabavam sendo usados como prova de envolvimento nos esquemas de corrupção. Por exemplo, se o governante indicava alguém para um cargo público ou para uma empresa estatal, e esse alguém desviava dinheiro, seja para uso pessoal, seja para repassar para partidos políticos, esse governante era considerado parte de uma organização criminosa. O questionamento aí é que é preciso mais do que isso para condenar alguém como parte de uma organização criminosa. Segundo a Heloísa Machado, o Supremo deixou a coisa correr solta por causa da pressão da opinião pública. O Supremo Tribunal Federal foi levado a encampar também o que eu tenho chamado de uma agenda de moralização da política, onde foi, a partir de argumentos excepcionais, autorizada ali uma interferência bastante brusca no sistema político. A Lava Jato se desdobrou numa série de iniciativas judiciais pelo país. Além de Curitiba, tinha frentes em São Paulo, no Rio e em Brasília. Tinha também a atuação da Procuradoria-Geral da República, nos casos de quem tinha foro privilegiado no Supremo ou no Superior Tribunal de Justiça. Responsável pelas acusações contra quem tinha foro privilegiado, o então Procurador-Geral era o Rodrigo Janot, que chegou a entrar com ações contra o PT, o Partido dos Trabalhadores, e outros partidos aliados, classificando esses partidos como organizações criminosas. Mas o centro da Lava Jato nunca deixou de ser Curitiba, onde atuava o Sérgio Moro, e onde também atuava a força-tarefa do Ministério Público comandada pelo então Procurador da República, Deltan Dallagnol, um grupo de jovens profissionais que tinha, segundo Fábio Kersh, uma característica específica e uma visão de mundo específica. O que aconteceu ali, especialmente na Lava Jato, foi que esses atores, né, homens brancos de classe média, provavelmente com visões conservadoras do mundo, tinham muita liberdade e muitos instrumentos institucionais para imporem esses valores, para conduzirem a sua atuação a partir desses valores. Tinha uma visão negativa em relação aos partidos políticos, em especial os partidos políticos de esquerda e, mais especialmente, em relação ao PT, e tiveram muito... Para o Nelson Jobim, que também considera que a Lava Jato avançou o sinal, as iniciativas dos procuradores em Curitiba e as decisões do Sérgio Moro eram convicções, não uma fé. Você está convicto que tem que fazer aquilo. E isso me lembra o Nietzsche. Nietzsche dizia o seguinte, o pior para a verdade não são as mentiras, são as convicções. Eu não acho que aquilo fosse má fé. Não, eles estavam com aquela coisa de justiceiro. Numa sexta-feira, 4 de março de 2016, a Polícia Federal bateu na porta do apartamento do Lula em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Sob ordens do juiz Sérgio Moro, a casa do petista foi revistada,
Materiais foram apreendidos. Os policiais levaram o presidente para depor à força no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Houve uma reação dos apoiadores do petista, como é possível ouvir neste relato da TV Gazeta. Como vocês podem observar, um tumulto muito grande aqui, porque aqui há uma sala da Polícia Federal e manifestantes contra e a favor. A ordem de levar o Lula à força para depor foi considerada desnecessária por especialistas em direito. Houve críticas que saíram de dentro do Supremo, como você pode ouvir neste trecho do Jornal da Globo. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, foi um dos que discordaram da condução coercitiva. Ele disse que só concebia a medida se houvesse recusa do intimado a comparecer ao depoimento. Aquela não foi a única decisão judicial controversa de março de 2016. Naquele momento, a presidente Dilma Rousseff vivia uma crise política aguda, com risco de perder o mandato. O processo de impeachment contra ela por manobras fiscais avançava na Câmara dos Deputados. Completamente desarticulada no Congresso, ela chamou Lula para ser seu ministro da Casa Civil. As circunstâncias atuais me dão a magnífica chance de trazer para o governo o maior líder político desse país. A nomeação era vista pelo meio político, sobretudo pelo PT, como uma tentativa da Dilma de retomar o diálogo no Congresso por meio da ação do ex-presidente. Essa nomeação garantia ao Lula também foro privilegiado, por virar ministro. Com foro privilegiado, as investigações contra ele, que corriam em Curitiba, sairiam das mãos do Sérgio Moro e iriam para as mãos do Supremo. A Polícia Federal tinha grampeado uma série de telefones no entorno do Lula, com autorização do Moro. Tinha grampeado inclusive os advogados do ex-presidente. E aí, no dia 16 de março de 2016, uma quarta-feira, o juiz determinou que as gravações fossem interrompidas. A ordem do Moro para interromper os grampos foi dada pela manhã. Só que as gravações continuaram à tarde. Quando era 1h30 da tarde, a Dilma ligou para o Lula. O Sérgio Moro, então, divulgou o áudio dessa conversa entre a Dilma e o Lula, mesmo estando fora do prazo legal, mesmo tendo uma conversa de uma presidente da República, cuja interceptação só poderia ter sido autorizada pelo Supremo. O áudio caiu como uma bomba no círculo político e foi parar nos telejornais. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. O áudio sugeria que a Dilma estava mandando o termo de posse para o Lula para evitar que ele fosse preso pelo Sérgio Moro. A divulgação mobilizou os adversários do governo. Temos imagens ao vivo de Brasília, em frente ao Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Militar, são 1.500 pessoas que protestam neste momento em frente ao Palácio do Planalto. A interpretação que poderia estar havendo ali uma tentativa de driblar o Sérgio Moro foi usada pelo ministro do Supremo Gilmar Mendes para barrar a indicação do Lula como ministro da Casa Civil da Dilma. Quando o grampo foi feito, já tinha se encerrado o prazo que estava autorizado, mas o Moro faz vazar isso, e isto vem, e eu discuti e disse, olha, tudo indica que houve um desvio de finalidade, né? Às vésperas daquele processo de impeachment. Com a decisão do Gilmar Mendes, que você ouviu agora, a Dilma ficaria sem a ajuda do padrinho político na articulação com o Congresso. O então relator da Lava Jato, Teori Zavascki, chamou a atenção do Moro e apontou ilegalidades na divulgação do áudio. O juiz pediu escusas. O Lula continuaria na mira do que ele chamou de República de Curitiba, numa referência à República do Galeão, como ficou conhecido o local onde foi tocado o inquérito contra o Getúlio Vargas nos anos 50. O petista usou o termo numa conversa com a Dilma grampeada pelo Moro, em que ele avaliava a situação da classe política e o avanço da Lava Jato. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre, que vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba.
A Dilma teve o processo de impeachment autorizado pela Câmara dos Deputados em abril de 2016, um mês depois dessa conversa. Em maio, foi afastada da presidência pelo Senado. Em agosto, a presidente foi definitivamente deposta. Ainda naquele ano, os procuradores da República em Curitiba apresentaram a sua primeira denúncia formal contra o Lula, no processo que ficou conhecido como o Caso Tríplex de Guarujá. Era quarta-feira, 14 de setembro de 2016. Hoje, o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Esse é o Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, apresentando a denúncia do caso Tríplex contra o Lula. Foi nesse dia em que ele mostrou o folclórico PowerPoint em que o nome do ex-presidente aparecia no centro de um círculo na imagem. O nome era cercado por vários outros círculos que apontavam setas para o centro, bem para onde estava escrito Lula. E tem um ponto que chama atenção nessa apresentação para além do PowerPoint. No papel, o Lula estava sendo acusado de receber propina da construtora OAS em forma de um apartamento reformado em Guarujá. A construtora, por sua vez, teria sido beneficiada pelo governo em contratos específicos da Petrobras, contratos esses citados pelos procuradores na denúncia. O Lula não estava sendo acusado formalmente de ser comandante máximo de uma organização criminosa, como disse o Dallagnol. A denúncia do Ministério Público foi acolhida pelo Sérgio Moro. O Lula então depôs frente a frente com o juiz, num encontro cercado de expectativas. Ele negou ser dono do apartamento Tríplex e falou sobre o processo de indicações de diretores da Petrobras. Era a presidência da República que enviava e indicava o nome do presidente e dos diretores da Petrobras para o Conselho de Administração da empresa? O presidente da República, depois de ouvido os partidos, as bancadas e os ministros, indicava ao Conselho da Petrobras que indicava as pessoas. Em junho de 2017, o Moro condenou o Lula a 9 anos e 6 meses de prisão no caso Tríplex, por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa do petista apresentou recursos para tentar entender a sentença, recursos chamados embargos de declaração. E ali, algo se revelou, segundo conta aqui o jornalista Reinaldo Azevedo, colunista da Folha de São Paulo. Sérgio Moro, em embargos de declaração, diz que o tal do Tríplex nada tinha a ver com os contratos da OAS. Bom, se nada tinha a ver com o contrato da OAS, então você tinha uma denúncia inepta. A condenação não tinha nenhuma relação com a denúncia. Em 2017, o relator da Lava Jato no Supremo, Teori Zavascki, morreu na queda de um avião no mar de Paraty, no Rio de Janeiro. Ele foi substituído pelo ministro Edson Fachin na relatoria da operação. A Procuradoria-Geral da República, ainda sob o comando do Rodrigo Janot, passou a mirar o Michel Temer, vice que virou presidente depois do impeachment da Dilma. Numa tentativa de fechar um acordo de delação premiado, o Joesley Batista, um dos sócios do mega frigorífico JBS, gravou tanto o Temer quanto o então senador Aécio Neves, um dos principais nomes do PSDB, partido que dava sustentação ao novo governo. Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês também. Essa conversa do Joesley com o Michel Temer, em que o empresário diz que está de bem com o Eduardo, diz aí a frase todo mês, e ouve do presidente tem que manter isso aí, foi vista pela Procuradoria-Geral como um aval do Temer para que o Joesley continuasse pagando propina para o Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara que tinha sido preso pela Lava Jato. Havia imagens da Polícia Federal de um ex-assessor do Temer com uma mala contendo R$500 mil. Num momento tenso, o presidente foi a público negar que tivesse pagando propina para o Cunha. E disse isto aqui. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Os áudios e as imagens serviram como base de denúncias apresentadas pelo Janot contra o Temer. Como se tratava de uma acusação formal contra um presidente da República, era preciso que os deputados autorizassem a análise do caso pelo Supremo. E os deputados, bem alinhados com o novo governo, barraram o andamento das denúncias. O ritmo das acusações do Ministério Público, das decisões da Justiça e todos os seus impactos políticos continuava alucinante. Numa entrevista durante um evento com jornalistas, o Rodrigo Janot disse isto aqui sobre sua disposição de continuar apresentando denúncias, mesmo estando ali há poucos meses de deixar o comando da Procuradoria-Geral da República. Eu brinco assim, quando houver bambu, lá vai flecha. O meu
O Janot deixou o cargo de Procurador-Geral da República em setembro de 2017. Foi substituído pela Raquel Dodge, indicada pelo Michel Temer. Anos depois, ele viria a revelar que chegou a ter a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. O Janot contou que naquele ano de 2017 chegou a entrar armado no Supremo, após um bate-boca público em que ambos, ele e o Gilmar Mendes, chegaram a incluir familiares nas discussões. A ideia, segundo o Janot, era atirar no ministro e depois cometer suicídio. Aí o Janot disse que acabou impedido pela mão invisível do bom senso. O Brasil chegou ao ano eleitoral de 2018 avariado por uma crise que não cessava. Cercado pela Lava Jato e condenado em primeira instância no caso Tríplex de Guarujá, o Lula projetava disputar a presidência mais uma vez naquele ano. Só que já em janeiro, saiu a decisão em segunda instância do caso Tríplex. Os desembargadores João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Victor dos Santos Laus, da 8ª turma do TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, julgaram o caso em tempo acelerado, confirmaram as condenações impostas pelo Sérgio Moro e aumentaram a pena do Lula para 12 anos e 1 mês de prisão. Do ponto de vista da política, o que eu acho que chama muita atenção em relação a tudo aquilo foi justamente essa questão do timing, né? Que foi um processo, quando se compara em relação a outros, não só da Lava Jato, mas em relação à média, vamos dizer assim, do tempo da justiça no Brasil, foi um processo que aconteceu muito rapidamente. Obviamente, isso foi feito com vistas, né, a impedir que o presidente Lula disputasse a eleição de 2018. O timing político da justiça citado nessa fala do Fábio Kersh, professor de ciência política da Unirio, já vinha sendo alvo de reclamações do Lula e de sua defesa. O petista já tinha até acionado o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, dizendo que estava sendo perseguido politicamente no Brasil por vias judiciais. Tentando evitar a prisão, os advogados do Lula então recorreram ao Supremo, pedindo um habeas corpus preventivo para o ex-presidente. Naquele momento, o Supremo tinha nas mãos ações que pediam a revisão da prisão em segunda instância de uma forma geral, e tinha um caso específico, a defesa do Lula solicitando um habeas corpus e pedindo para que ele não fosse preso por causa da condenação em segunda instância. A corte já tinha maioria para voltar a vedar a prisão após a decisão de segunda instância, pela nova mudança no voto do ministro Gilmar Mendes. Mas isso não ocorreu exatamente porque a ministra Carmen Lúcia, presidente da corte, escolheu não incluir as ações de constitucionalidade na pauta do plenário. A Fabiana Alves Rodrigues cita a mudança de voto do Gilmar Mendes. Em 2016, quando o Supremo decidiu que as prisões em segunda instância poderiam ser feitas, beneficiando a Lava Jato, o ministro votou a favor dessa tese. Em 2018, já se sabia que ele tinha mudado de opinião. E como disse a juíza federal, essa mudança de opinião dava maioria para a reversão da prisão em segunda instância naquele momento. O Gilmar Mendes justifica o seu voto a favor da prisão em segunda instância de 2016, dizendo que estava pensando apenas em casos excepcionais, para crimes extremamente graves, nas palavras dele. E ao mudar de opinião, ele disse que pediu para então presidente do Supremo, Carmen Lúcia, que colocasse em julgamento as ações que questionavam as prisões em segunda instância no geral, as ações declaratórias de constitucionalidade, conhecidas como ADCs. Se essas ações que questionavam as prisões em segunda instância no geral fossem julgadas antes do habeas corpus do Lula, do HC do Lula, o Supremo mudaria de entendimento e o ex-presidente não seria preso. Aí ocorreram 2 fatos inusitados. O primeiro foi o tweet do comandante-geral do Exército, o general Eduardo Vilas Boas. Ele publicou uma mensagem na rede social na véspera do julgamento do habeas corpus do Lula no Supremo, falando em repúdio à impunidade, numa atitude vista como uma pressão militar sobre a corte máxima do país. O segundo fato inusitado ocorreu durante o julgamento. Como a Carmen Lúcia pautou primeiro o habeas corpus do Lula, um caso específico, em vez de pautar as ações que questionavam a prisão em segunda instância de forma geral, a ministra Rosa Weber fez o seguinte: votou pela manutenção da prisão do Lula em segunda instância, nesse caso específico, porque tinha que seguir a decisão do plenário lá de 2016, mesmo sendo contra a prisão em segunda instância de forma geral, mesmo sendo a favor da tese geral de que um condenado tem o direito de seguir em liberdade até que o caso seja encerrado, até que os recursos se esgotem, até que transite em julgado. E aí o tribunal, por 6-5, com um voto sabido no conteúdo da ministra Rosa, que era a favor,
da exigência do trânsito em julgado, o tribunal negou o habeas corpus do Lula. O meu voto a favor. O Lula foi preso no sábado, 7 de abril de 2018, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC, onde começou sua carreira política. Antes, fez um discurso a apoiadores. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia. Em setembro de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral cassou a candidatura do Lula à presidência, no momento em que ele aparecia como líder em todas as pesquisas de intenção de voto. Isso ocorreu porque a lei da ficha limpa proíbe candidaturas de pessoas condenadas em segunda instância por determinados crimes, como corrupção. Entre 2014 e 2018, o Sérgio Moro acabou se transformando no novo super-herói brasileiro. O país, que já havia elevado o Joaquim Barbosa à condição de Batman, associava o juiz federal de Curitiba à figura do super-homem. E antes que o ano eleitoral de 2018 terminasse, o Moro resolveu entrar para a política. E chegamos em acordo em 100% em tudo. Então, no meu entender, quem ganha não é o governo Jair Bolsonaro, mas sim o Brasil. Esse é o Jair Bolsonaro, então presidente eleito, anunciando numa entrevista à TV Record seu ministro da Justiça, o Sérgio Moro. O Moro deixava assim a magistratura e, com essa atitude, engrossava o caldo das críticas à politização da Lava Jato. A gente vê que essa operação interferiu nas eleições de 2018, afastando o principal candidato da possibilidade de concorrer às eleições. E, no desenrolar desses acontecimentos, tudo isso contribuiu para que nós tivéssemos a ascensão de um político de extrema-direita, autoritário, claramente com um projeto anticonstitucional, que gerou uma degradação sem precedentes nas instituições democráticas brasileiras, desde o primeiro dia do seu mandato em 2019. Essa interferência na política da Lava Jato já estava bem clara, segundo Heloísa Machado, que a gente ouviu agora. Só que aí veio um elemento ainda mais forte para reforçar as suspeitas contra a atuação da operação. Em junho de 2019, o site da Intercept Brasil, em parceria com outros veículos de comunicação, revelou uma série de mensagens de Telegram que eram trocadas entre procuradores da República e também entre procuradores e o Sérgio Moro, quando ainda era juiz em Curitiba. As mensagens apontam um conluio na atuação entre acusadores, no caso os procuradores, e o juiz, que deveria, em tese, ser imparcial. As mensagens também mostravam a disposição da Lava Jato de incriminar o Lula a qualquer preço. Mostravam ainda que outros políticos foram poupados. Esse caso dos vazamentos das mensagens do Telegram ficou conhecido como Vaza Jato e passou a ser investigado pela Polícia Federal na Operação Spoofing, que traria à tona mais mensagens comprometedoras. Tanto os procuradores quanto o Sérgio Moro nunca reconheceram a legitimidade das mensagens, apesar de nunca terem negado o seu conteúdo. Essa questão das mensagens é uma farsa. As pessoas roubaram a Petrobras, descaradamente durante anos, enriqueceram ilicitamente, e a crítica vem em relação a essas mensagens. Essas mensagens, nada existe nelas que aponta que um inocente foi condenado injustamente, ou que alguma prova de inocência de alguém foi oculta, ou qualquer espécie de comportamento ilícito por parte dos envolvidos na operação. Para Fabiana Alves Rodrigues, as conversas privadas entre os procuradores e o então juiz da Lava Jato deixaram a operação numa situação muito difícil. A Vaza Jato certamente contribuiu muito para abalar a credibilidade da Lava Jato e legitimar as ações de revisão e controle da operação que já estavam há algum tempo no radar de parte considerável das elites políticas e judiciárias. Em novembro de 2019, o Supremo resolveu julgar as ações que questionavam as prisões em segunda instância. E aí mudou de entendimento sobre o tema. O Lula deixou a cadeia após 580 dias preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. No Congresso, no mesmo ano, os parlamentares aprovaram a Lei de Abuso de Autoridade e criaram a figura do juiz de garantias para tentar garantir a imparcialidade nos julgamentos. Depois, votaram em 2021 uma nova lei de improbidade administrativa. Até 2022, o juiz de garantias não havia sido incorporado ao sistema legal porque sua criação acabou barrada por uma ordem do ministro do Supremo, Luiz Fux.
O Bolsonaro, por sua vez, indicou para a Procuradoria-Geral da República o Augusto Aras, um nome que não fazia parte da lista tríplice do Ministério Público Federal. Os temores de redução da independência do órgão logo foram concretizados. O novo procurador-geral passou a atuar de forma alinhada aos interesses do presidente da República. O Bolsonaro, eleito na esteira do lavajatismo e na onda anticorrupção, minou na prática a Lava Jato. O Aras extinguiu os modelos de força-tarefa, que é quando os procuradores se juntam e trabalham exclusivamente num caso. A Lava Jato, em Curitiba e em outras capitais, acabou. Em Brasília, suspeitas de desvios surgiram no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação, mas a disposição do Aras de investigar o presidente nunca foi grande. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política Após sucessivos desentendimentos com o Bolsonaro, o Sérgio Moro deixou o governo em abril de 2020, acusando o presidente de tentar interferir na Polícia Federal para proteger aliados. A Polícia Federal, de fato, passou a ser conduzida com rédea curta. Delegados foram trocados de superintendências. A ideia de independência funcional se enfraqueceu. Os instrumentos de controle, no geral, foram afetados, segundo o Fábio Kersh. O Bolsonaro, embora tenha se beneficiado da Lava Jato, embora tenha se beneficiado dessa criminalização da política, embora ele tenha tentado, tenha se associado a essa luta pela corrupção, né, nessa sanha punitivista da Lava Jato, ele, na verdade, não tem nenhum compromisso com o combate à corrupção. O que a gente está assistindo hoje foi um desmonte dessa rede de accountability do Estado brasileiro. As suspeitas de desvios não sumiram do governo, como eu disse há pouco. A questão é que o Supremo tinha diante de si um novo desafio no governo Bolsonaro, para além da corrupção. O tribunal passaria a lidar com redes de desinformação, atos antidemocráticos, gabinetes do ódio, milícias digitais. Tão logo o governo Bolsonaro começou, o então presidente do Supremo, Dias Toffoli, abriu um inquérito criminal que acabou batizado como o Inquérito das Fake News. Não houve sorteio para a escolha do relator, como é de praxe. O ministro Alexandre de Moraes foi nomeado para a função. Esse inquérito acabou se transformando num instrumento de proteção do próprio tribunal. Esse inquérito é cercado de polêmicas porque não teve um parecer do Ministério Público, como também é de praxe. Um choque explícito entre o Bolsonaro e o Supremo viria a público em 2020, com a pandemia de Covid-19. Os ministros do tribunal deram autonomia a governadores e prefeitos para que fechassem o comércio a fim de reduzir a transmissão da doença. O Bolsonaro era contra, por causa dos impactos na economia. O presidente então passou a participar de uma série de manifestações com apoiadores. Nessas manifestações, além de aglomerações não recomendadas, havia ataques diretos ao Supremo. O tribunal passou a abrir novos inquéritos e a mirar grupos mais radicalizados. Decretou prisões preventivas, quebrou sigilos bancários. Com todas aquelas manifestações, organizações e tudo mais, Saro Inter, fogos sobre o Supremo Tribunal Federal, e sem o inquérito, nós certamente já teríamos tido o tribunal invadido. Por exemplo, descobriu-se que empresários estavam financiando esses grupos. Na medida em que o inquérito... A degradação institucional foi crescente, como salientou o ministro do Supremo Gilmar Mendes, que você acabou de ouvir. O momento mais tenso ocorreu em 7 de setembro de 2021, em meio a manifestações insufladas por Bolsonaro, nas quais o presidente disse que não ia mais obedecer a ordens do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Se a origem desse inquérito falava em ameaças genéricas ali aos ministros do Supremo Tribunal Federal, agora eles estão bem delimitados no que se refere aos ataques às instituições democráticas e a ações penais, como por exemplo contra o deputado Daniel Silveira, de pessoas com prerrogativa de foro, sendo julgadas não por crimes contra os ministros, mas por crime contra as instituições democráticas de direito. A Luísa Machado citou o caso do Daniel Silveira, deputado bolsonarista preso no começo de 2021 por incitar a violência contra ministros do Supremo. O Silveira chegou a ser condenado pelo tribunal, mas uma decisão do Bolsonaro, usando suas prerrogativas presidenciais, perdoou o deputado. O Bolsonaro disse ter tomado essa decisão de perdoar o Silveira para garantir a liberdade de expressão. Não mais os ladrões de dinheiro do passado.
surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. O presidente da República passou também a atacar o sistema eleitoral brasileiro, falando em fraudes em urnas eletrônicas sem apresentar provas. Essa é mais uma investida que o Bolsonaro usa para manter sob ataque os ministros do Supremo que integram o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O presidente adotou ainda uma outra via de discurso para tentar minar a corte máxima do país e seus ministros. É aquela em que ataca o tribunal por uma decisão tomada em março de 2021. Foi quando o relator da Lava Jato, Edson Fachin, decidiu anular as condenações do Lula na operação. Além do caso Tríplex, em que já tinha tido a condenação confirmada até pelo Superior Tribunal de Justiça, o ex-presidente tinha sido condenado em 2 instâncias no caso do sítio de Atibaia, no qual também foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro por receber benefícios de empreiteiras, entre as quais a Odebrecht. O Fachin considerou que os processos não deveriam ter sido julgados inicialmente em Curitiba, porque não tinham a ver com a Petrobras, que era o alvo da Lava Jato da capital paranaense. A decisão do Fachin foi interpretada à época como uma tentativa de poupar a figura do Moro. Isso porque a segunda turma do Supremo, um colegiado formado por 5 juízes, estava prestes a avaliar o pedido de suspeição do já ex-juiz. Segundo essa interpretação, a ideia do Fachin ao anular os processos seria evitar o julgamento da suspeição, evitar que um dos principais símbolos da Lava Jato, o Sérgio Moro, fosse considerado parcial. Mas a segunda turma decidiu julgar o Moro mesmo assim, e o juiz foi considerado parcial nos processos contra o Lula. Coautor do livro O Fim da Lava Jato, como a atuação de Bolsonaro, Lula e Moro enterrou a maior e mais controversa investigação do Brasil, o jornalista Aguirre Talento resume aqui o que ele considera essencial para que a Lava Jato, que foi tão longe, terminasse como terminou. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com um discurso lavajatista, mas quando chegou ao poder, atuou para enfraquecer as instituições de combate à corrupção, os órgãos de controle, por meio do aparelhamento, digamos assim, dessas instituições, com vistas a blindar seus aliados e seus familiares em investigações. O ex-presidente Lula usou, de certa forma, a sua defesa para desmontar uma imagem de imparcialidade da Lava Jato e, através dos recursos que a defesa apresentou, principalmente no Supremo Tribunal Federal, conseguiu comprovar, demonstrar uma falta de parcialidade do juiz Sérgio Moro na condução dessas investigações. A primeira vez é que o Supremo dá um carimbo dizendo que o juiz daqueles processos não havia atuado dentro do ideal que se espera. E Sérgio Moro, quando ele deixa a 13ª Vara Federal de Curitiba, deixa a carreira de juiz para se tornar ministro do governo de Jair Bolsonaro, ele transmite àquele governo uma imagem de combate à corrupção e dá, de certa forma, o seu respaldo a um governo que, por dentro, nos bastidores, estava trabalhando para minar as instituições de combate à corrupção. Então, a decisão do Fachin de anular as condenações do Lula foi confirmada pelo plenário do Supremo por 8-3. O ex-presidente recebeu de volta seus direitos políticos. O julgamento que decretou a parcialidade do Moro, com um placar de 3-2, devolveu os casos envolvendo o petista a estaca zero. Essas e outras suspeitas que pairavam sobre o Lula foram sendo arquivadas. O Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que a Lava Jato violou as garantias do devido processo legal, a privacidade e os direitos políticos do Lula. O ex-presidente, então, se colocou mais uma vez como candidato ao Palácio do Planalto. Depois que deixou a presidência da República, o Michel Temer, vice que virou presidente após o impeachment da Dilma, chegou a ser preso, mas os processos contra ele vêm sendo arquivados. O Aécio Neves foi absolvido da acusação de receber propina da JBS. O Sérgio Moro, por sua vez, tentou virar candidato a presidente da República. Com pouca experiência política, não conseguiu apoio no primeiro partido ao qual se filiou, o Podemos, nem no segundo partido, o União Brasil. Seus planos são de chegar ao Senado pelo estado do Paraná. Coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol deixou o Ministério Público e, assim como o Moro, entrou para a política. Ele pretende chegar à Câmara dos Deputados, também pelo estado do Paraná. Depois de o Supremo dar vazão à Lava Jato nos primeiros anos da operação,
houve ajustes de rota. As conduções coercitivas foram limitadas em 2018. O uso de delações premiadas nos processos recebeu reparos em 2019, mesmo ano em que foi restabelecido o cumprimento da pena apenas quando não houver mais recursos. O famoso e polêmico fim das prisões em segunda instância. No Ministério Público, a atuação dos procuradores também passou por contestações, para além das suspeitas de conluio e atuação política levantadas pela Vaza Jato. Houve questionamentos contra as tentativas de pressionar o Legislativo na defesa, por exemplo, do projeto de lei que ficou conhecido como as 10 medidas contra a corrupção. Houve também questionamentos ao plano dos procuradores de atropelar as regras para administrar, por meio de uma fundação privada, 2 bilhões e 500 milhões de reais pagos em multas pela Petrobras. Um plano que foi barrado em razão de sua ilegalidade. Já o Procurador-Geral da República deu um cavalo de pau. O Ministério Público Federal passou de uma extrema autonomia a uma atuação bastante criticada por se submeter às vontades do presidente da República. No geral, trata-se de uma discussão que ainda não terminou e que é fortemente influenciada pela conjuntura. A composição do Supremo, a ocupação das 11 cadeiras da Corte, nem sempre é a mesma. Com a aposentadoria de ministros, os futuros indicados podem mudar os rumos das interpretações legais, assim como os futuros ocupantes da cadeira de Procurador-Geral podem mudar a atuação do Ministério Público. O importante é aprender com os erros, mas, por hora, o Brasil não está num momento de balanço sereno sobre o futuro. Em 2022, o país está no meio de um turbilhão em que o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, ataca de forma recorrente ministros do Supremo, que representam o Poder Judiciário. Essa corrosão institucional é preocupante, segundo a Fabiana Alves Rodrigues. Cada um de nós pode ter suas opiniões sobre o que esperar da atuação do Judiciário. Também é possível apresentar argumentos técnicos ao se discutir a correção ou não das decisões judiciais, inclusive as do STF. Mas decisões da Suprema Corte são a última palavra em termos de legalidade e constitucionalidade. A democracia não funciona se seus principais jogadores não aderem às regras do jogo, e a verdade é que não há regras jurídicas capazes de dar conta de um cenário de delinquência institucional. Quanto à Lava Jato, seu legado ainda permanece em debate. Existem políticos que ainda estão presos em 2022, como é o caso do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Boa parte dos empresários que ficaram por um tempo atrás das grades aderiu às delações premiadas e garantiu a vida fora da cadeia. Um dos pontos de forte disputa em torno da Lava Jato é o peso que a operação teve não apenas na desarticulação do sistema político, mas sobretudo na recessão econômica enfrentada pelo Brasil entre 2014 e 2016. Uma recessão que para alguns seria tão profunda como foi com ou sem Lava Jato. Uma recessão que para outros foi afetada assim pelas decisões judiciais tomadas à torto e à direito. No próximo episódio. Os números do PIB mostram o que é que os brasileiros viveram no ano passado. Inflação, desemprego e muitas empresas fechando as portas. O Senado aprovou em segundo turno a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Foram 53 votos favoráveis e 16 contrários. O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco medidas para reduzir os impactos da crise do coronavírus na economia brasileira. Vamos ao palácio. Mais de 33 milhões de pessoas do Brasil não têm o que comer. O Brasil entrou em recessão em 2014, num ano eleitoral, mas os efeitos da crise só começaram a ser sentidos pela população no ano seguinte. A presidente Dilma Rousseff tinha um grande problema na sua chamada nova matriz econômica. Mas o que foi exatamente essa nova matriz? Qual a diferença entre a nova matriz e o modelo do seu antecessor? O que veio depois da saída do PT do governo? Como o país passou da euforia à fome? Se você quer entender de um jeito claro e equilibrado o que é essa crise chamada Brasil, fica de olho no feed do Politicase, o podcast de notícias do Nexo. Eu, Conrado Corsaletti, estou no roteiro, na produção e na coordenação geral. A Malu Delgado está na edição, na produção e na reportagem. A Beatriz Gatti está na produção e na checagem. A Isabela Cruz está na checagem. O Maurício Abad está na edição de áudio. A Rafaela Ranzani está na direção de arte. O Quito Franceschi está na coordenação de marketing e distribuição.
A Letícia Arcoverde está na supervisão, a Marina Menezes está na coordenação de relações institucionais e a Paula Miralha está na direção geral. A gente espera você na quarta que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite.